dia, meus amores, tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar, meus amores. Basta você ir lá em Salmo 119, versículo 11 e ver o que ele diz sobre nós. Porque para nós ser felizes, nós precisamos guardar dentro do nosso coração a palavra do Senhor, para lembrar de não pecar contra ele, meus amores. E assim seremos felizes. Meus amores, já entra aí deixando seu like, se inscrevendo, meus amores, e acionando o sininho para as notificações. Eu fiz uma experiência aqui, meus amores, ficou bom. Não vou dizer que ficou ruim, porque todas as coisas que nos alimentam, que o Senhor nos deu, fica bom. Comprei a farinha de trigo, meus amores, deixa eu estar mostrando ela aqui para vocês. É uma farinha de trigo que para pessoas que têm problemas, né, com diabetes, coisas assim. E aqui está dizendo que não precisava colocar fermento, meus amores, né, que é fermentação natural. E eu pensei, meus amores, que ia ficar um bolo super grande, sabe assim? Não fiz muito grande porque era só um experimento. Ficou delicioso, meus amores, olha aí. Fiz isso aí. O sabor tá muito bom, porém não cresceu nada. Mas tá gostoso. Mas eu não venho aqui mostrar pra vocês esse bolo, né, meus amores? Só estou comentando o que eu fiz, nem mostrei pra vocês, mas depois vou estar fazendo outro, colocando o fermento, porque aquela farinha ali não é barata. Ela é uma farinha muito boa, mas precisa lá do fermento sim, do nosso fermento biológico, né, meus amores? Vou mostrar para vocês aqui hoje o que eu estou fazendo para o almoço. Vou estar fritando, meus amores, esta linguicinha aqui apimentada. E também, eu não sei se vocês já ouviram falar, meus amores, de quibêbado. Guarde bem esse nome aí. Vocês que são mais jovens não sabem o que é isso. Quibêbado de mandioca. Vou estar fazendo hoje aí, meus amores. Para aquele almoço delicioso, para aquela hora que a gente está com bastante fome, a gente faz e se delicia. Me lembrei da minha mãezinha, meus amores, e ela fazia muito isso pra gente, né? Quando a gente morava lá na fazenda. Então, hoje eu vou estar fazendo aí o quibêbado de abóbora. Ela cascava a mandioca inteirinha e ia batendo a faca nela assim para tirar os pedacinhos. Mas como eu já tô com a minha cascada aqui higienizada, eu só vou cortar e vou fazer, meus amores, e trago para vocês daqui a pouco, tá bom, meus amores? Meus amores, e por cá, o quibêbado já está pronto, olha só. O nome, meus amores, não sei o porquê. E eu estou aqui terminando de fazer, meus amores. É uma mandioquinha, olha aí. Deixa eu ir com vocês aí mais perto, meus amores. É uma mandioquinha cortadinha, né? Feita como se fosse uma batatinha. Mas é uma delícia a mandioca, meus amores. Vocês podem colocar aí todos os tipos de tempero que você imaginar e fazer aquele molho, aquele caldo delicioso, e é chamado de quibêbado. E uma dica maravilhosa para vocês hoje, meus amores, vocês que gostam aí de salsinha, de coentro e que não gosta de aí estar cortando, né? Tem preguiça às vezes de lavar, de cortar. Lavar é essencial. Agora cortar, meus amores, não é necessário. Lava bem lavada, deixa escorrer, coloca num potinho desse aqui, meus amores, e coloca para congelar. Depois é só fazer isso aqui, meus amores, ó, depois dela congelada, ela fica toda quebradinha, não há necessidade de você estar cortando ela, né? Aí só você está colocando na sua panela, né, meus amores? Por aqui já ficou prontinho, então eu já coloquei aqui o cheiro verde. E essa é a dica de hoje, meus amores. Você lava bem lavado, coloca aqui dentro de um potinho assim, olha. E depois só vai passando a mão e tirando, meus amores. Não precisa ficar ali cortando miudinho, né, para depois congelar. Só se você for usar ela na hora, né, meus amores, que precisa aí de você estar cortando. Mas olha só como fica, meus amores. Olha só como fica. Que delícia.
Não sei se dá para vocês olhar direitinho aí dentro da panela, mas tá muito bonito e um sabor, um cheiro, meus amores, que tá uma delícia. E por aqui, meus amores, a minha linguiça também já está fritando, né? Aqui, primeiro dou uma cozinhada, uma breve cozinhada nela, né? Coloco um pouquinho de água e deixo ela dar aquela fervida. Aí só depois eu frito ela, meus amores. Aqui ela tá dando aquela cozinhada primeiro, né? Aí depois eu dou aquela fritada. Porque se a gente fritar ela, meus amores, jogar na gordura quente, ela fica assim, dura e por dentro ela não fica bem passada, né? Então a gente coloca um pouquinho de água, tampa, deixa dar aquela fervida, depois é só fritar, meus amores, e se deliciar. Os amores, por aqui já ficou assim, olha aí, a linguicinha, meus amores, não esturrica, não fica soltando, né, meus amores? A gente até pode tirar aquele papel, aquele plástico que fica envolvido nela, né? Olha só como ela fica linda, meus amores. Bem fritinha e cozida, né? Inteirinha, sem ficar espinicando, né, meus amores? E aqui está o meu que bêbado. Também aqui eu tenho uma vasilha, né, meus amores? Uma cuscuzeira que não está cheia de cuscuz, mas sim de batata cozida. Olha aí que delícia, meus amores. Muito rápido para cozinhar e você cozinha no vapor. Uma delícia. Então agora, meus amores, já vou fazer os nossos pratinhos e até mais, meus amores. Meus amores, e assim ficou o pratinho do esposo, o que bêbado, uma batata e a linguiça, meus amores, o arroz e o feijão. Vocês gostaram, meus amores? E o meu está assim, meus amores, olha aí, que delícia. Salada, né? A linguiça, o que bêbado, meus amores, e a batata. Olha só, meus amores, como fica lindo o que bêbado. Bem gostoso. Saboroso mesmo. Só façam aí para vocês, meus amores. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no meu canal, meus amores, acionar o sininho para as notificações e que Deus os abençoe a todos nós, meus amores. E assim ficou o bolo, meus amores, após eu ter aí batido novamente a massa, né? Colocado aí o fermento, né, biológico. Olha só que maravilha que ficou, meus amores. Olha aí. Ficou fofinho, meus amores. Olha só como ficou. E essa farinha, né, meus amores, integral. E o bolo ficou uma delícia. O sabor dele, meus amores, é maracujá. Se vocês quiserem aí estar fazendo um bolo com esse sabor, meus amores, comente aí. Tá bom, meus amores? Olha só que delícia que ficou. Então, meus amores, ficou muito bom. Não se esqueça aí, meus amores, de, se quiser ver como eu fiz esse bolo com esse sabor delicioso de maracujá, é só falar comigo, meus amores.